A história e o passado, eles não se fazem por si só. Eles são construídos pelas memórias das pessoas que deles fizeram parte. E não existe dimensão de valor de uma história quando ela é contada pelo povo do lugar. Ela se faz mais rica, ela se faz verdade. Boa noite, meu Senhor, uma nova eu vim lhe dar, uma nova eu vim lhe dar. Santos Reis na sua casa, ele vem lhe visitar, ele vem lhe visitar, vem trazendo... Este é o projeto Glaucilândia Memória e Patrimônio, que está sendo desenvolvido pelos alunos do primeiro ano do novo ensino médio da Escola Estadual Antônio Pimenta. A gente tem o objetivo de reviver e buscar a história de Glaucilândia. Eu lembro que os primeiros habitantes aqui foram eles, né, seu Canuto. Depois, eu a lembro de seu Joaquim Maia, que morava nesta casa aqui. E essa casa aqui que eu moro aqui, essa casa é da minha idade. Ela foi construída quando mamãe falava que essa casa aqui foi construída no ano em que eu nasci. Olha, na verdade, uma família muito antiga aqui em Glaucilândia era a família, chamava-se família Maritaca. A família Maritaca, esse nome aí era antigos aqui, já tinha fulano de tal Maritaca, chega Canuto de Quadros com essa ideia, aí sim, Canuto de Quadros foi o grande intelectual, né, do crescimento de Glaucilândia, porque por dar emprego para muita gente, na extração de madeira, né, e ele que conseguiu trazer essa coisa toda para Glaucilândia. Ele foi o grande intelectual. Ele foi o bem-vindo, né, o baiano também, né. Eu não sei, eu gostaria, não consegui ainda, foi de onde veio o Canuto de Quadros. Mas, na verdade, eu imagino que ele tinha origem baiana, como meu avô também teve e tal, que foi esse pessoal, todos mais antigos, vinham da Bahia com destino ao sul do país, só que chegava aqui já meio cansado e tal, a central do Brasil chegando por aqui, ficava por aqui também, que já tinha serviço, e era uma região próspera, né? Tinha uma casa ali do outro lado ali, tinha uma casa onde era uma escolinha, não existia essa escola estadual não existia, você está entendendo? A escolinha era ali do outro lado ali daquela rua ali, ó, uma escolinha só de um cômodo só um salãozinho só. Essa igreja, ela era uma igrejinha humildinha, feita com adobe naquela época, né? Aqui nessa praça aqui era um campo de futebol, aqui onde nós estamos aqui hoje era um campo de futebol. Hoje, a única coisa que o Grêmio tem hoje é o vestiário. O vestiário que tem lá no campo é do Grêmio. Eu já cheguei em várias cidades, as pessoas me perguntavam de onde que eu falava que era de Glaucilândia, e eu já falava, é a terra do Grêmio. O Grêmio foi um time que trouxe muitas tradições para Glaucilândia, o Teco foi um dos fundadores do Grêmio, e eu fiquei 10 anos no Grêmio. E nesses 10 anos, graças a Deus, todo ano eu tinha um troféu. A cidade ficava cheia, o campo não cabia de gente. Então era muito bom, o movimento era ótimo, principalmente para os comerciantes, né? E foi vários anos assim. Aonde Dona Rosângela mora ali, o irmão dela, ali era uma loja de tecido, de tudo, sabe? Tinha tudo. E o moço de lá, seu Adair, comprava, era um morador velho daqui também, ele morava nesta casa, e ele
comprava porco, despachava porco, ia nos caminhões, comprava algodão, comprava feijão, comprava milho, comprava tudo isso, essas coisas. Sabe? Então aqui foi uma cidade, era um lugar pequeno, muito movimentado, mas essas coisas ia tudo para juramento. As pessoas que levavam essas coisas, levavam tudo na carroça. Inclusive, meu pai era um dos carroceiros que levavam. Ele e João Carroceiro, que a gente chamava ele. Aqui tinha um nome de estação, Sim, perto da estação ferroviária. sim. Depois passou para Glaucilândia. Não, Juramento Novo. Juramento Novo. É. Depois passou para Glaucilândia. Isso foi na década de 40, em 1940. Porque em 1947 a Central do Brasil já estava chegando, os trilhos, o trem não, os trilhos já tinha passado por Montes Claros, já estava chegando em Monte Azul, em 47, né? O primeiro nome de Glaucilândia era Fazenda Lagoa do Boi. Em seguida, foi aumentando, e depois passou a Vila Lagoa do Boi. Em seguida, com a chegada, por exemplo, da Central do Brasil na região, quando Dom Pedro II, que trouxe para a Central do Brasil, isso sim, isso começou a ir para a cabeça do pessoal que tinha que ir para trabalhar para o governo. Aí não tinha as máquinas necessárias para uma grande obra que nem essa, abrir os cortes, preparar o terreno, para passar, por exemplo, os trilhos da Central do Brasil. O que acontece? O pessoal começou a sair e foram saindo principalmente dessa região do Nordeste brasileiro, né, que veio para cá, e aí sim, aumentou muito a população aqui, começou a chegar muita gente, aí já passou a chamar, ao invés de Vila Lagoa do Boi, depois para nova estação de Juramento, né? Que aqui era distrito de Juramento, aqui era Nova Juramento. Foi crescendo, crescendo. O que aconteceu? Glaucilândia, vamos mudar de nome. Ao invés de Novo Juramento, passou a chamar Glaucilândia, mas por que chamou Glaucilândia? Tem um motivo por que chamar Glaucilândia. Aí o que acontece? Quem trouxe, por exemplo, os trilhos da Central do Brasil até aqui foi um engenheiro, né, carioca. E aí o que acontece? Até Pires de Albuquerque foi trazido por outro engenheiro. Lá foi um engenheiro, Pires de Albuquerque, lá recebeu o nome Pires de Albuquerque. Até hoje, lá não é cidade ainda, mas é distrito de Bocaiúva e tal. Lá para cá veio esse engenheiro para cá, né? E que, ao terminar a obra, alguém, olha, aqui agora vamos botar o nome aqui nesse lugar aqui de seu nome, o nome do engenheiro, né? Ele falou, não vamos fazer isso não. Acaba de nascer minha filha no Rio de Janeiro, né? Minha família está lá, minha mulher acaba de ganhar uma filha muito interessante, muito bonita, e eu quero botar o nome dela aqui. Como é que ela chama? Ela chama Glauce. Então aqui vai chamar Glaucilândia, ou seja, cidade de Glaucia, não é isso? E cada trecho era assim. O único lugar que mudou, que não deu essa sequência, por exemplo, de nome de engenheiro, foi só Glaucilândia. Aqui a gente está numa área onde a linha férrea, ela passava, na verdade ela mudou de local, né? A ideia é que ela fosse construída num outro, né, do lado de lá do Rio Verde, passava um pouco mais para cima, cerca de 5 quilômetros talvez, para lá, né? Então a importância política, a influência política do Canuto de Quadros, segundo a história, é que ele conseguiu construir essa ponte, né, que fosse construída essa ponte e a outra ponte férrea que está ali, numa distância de menos de 1 quilômetro, desviando a linha férrea, né, para que a linha férrea passasse, então, dentro de seu terreno. Conheci Canuto de Quadros. Canuto de Quadros era um homem, entendeu, muito bem sucedido na frente, por quê? Porque era um homem inteligente e mexia com aquilo que ele sabia fazer, que era negociar. Ele vendia madeira para a Central do Brasil.
ele tinha as pessoas para tirar madeira, em seguida ele vendia, né, para a Central do Brasil, os trilhos já prontos, né? Era lavrado no machado, não tinha essa máquina, mas era lavrado no machado, com muito cuidado, e por isso precisava de muita gente, né? Para cortar a madeira, trazer já lavradinha, direitinho, aí, no serrote e no machado, que usava, não tinha as máquinas necessárias, né? Aqui para nós é um meio de transporte, né? Que, na verdade a gente tinha, que era o trem de passageiros, né? Aí tinha um meio de comunicação que era tudo licenciado pelo Telegre seletivo, que eu tive a oportunidade de praticar, né? Dos 14 aos 16 anos. E o sonho, né, de ser um dia ser ferroviário, porque meu pai era ferroviário e todo filho de ferroviário, o pensamento dele, quando eu crescer, quero ser ferroviário. Eu tive a oportunidade na seleção, né? Aí eu aproveitei e fiz a prova, graças a Deus consegui, e tive a oportunidade de trabalhar há 32 anos. E é com muito orgulho, que era o transporte que a gente tinha, era o trem, né? Tinha um que passava às 7 horas da manhã, sentido Montes Claros, o outro passava 10h30, sentido Montes Claros, saía 15 horas de Montes Claros, retornando para Belo Horizonte, e o outro 19 horas. De momento, só passa carga, mas quando tinha trem de passageiro, aqui para nós era o cinema de Glaucilândia. Dava na hora do trem de passageiro, todo mundo descia para ver o trem, né? E tinha aquelas pessoas que vinham para vender salgado, outros, vender biscoito, muita coisa. Aqui a gente está num ponto, está bem destruído, mas é onde era o curral de embarque e desembarque de animais, de gado, né? Então o gado ele vinha normalmente, ele passava por dentro aí da fazenda Lagoa do Boi, né? E aí ele era desembarcado aqui ou ele era embarcado aqui. Eu lembro dos fazendeiros passando com as boiadas para poder levar para o curral de ferro, para poder embarcar, né? Nos trens de ferro que vinham, nos cargueiros, para poder pegar aí. Quando vinha uma boiada, aí ele ficava tudo de olho, né? Quando tinha aquele boi que pegava, aquele boi bravo que pegava ali, aí eles punham um tampo de couro no rosto dele, ele só andava na pisada dos outros, junto com os outros. Ele não andava sozinho, por isso colocava, tampava o rosto dele com uma tampa de couro, para ele não poder pegar o povo. E o pessoal tinha que fechar as portas, tinha, né, ficar muito atento com aquilo. Eu lembro que ali hoje, onde a delegacia era um galpão tropeiro, aonde os tropeiros vinham trazendo as mercadorias para levar para Montes Claros no trem de ferro, eles vinham a cavalo. Ali eles traziam as coisas, chamava bruaca naquela época, né? Chamava bruaca, aquelas coisas que vinham aqueles cavalos, frango, trazia carne, trazia de tudo para levar para o mercado em Montes Claros. E aí eles largavam os animais nesse galpão, onde a delegacia hoje, e levavam as coisas para a estação de pegar o trem para poder ir para Montes Claros. Aí ia fazer o negócio deles, na volta e já pegava a tropa deles e já voltava para o município de novo. Não tinha quase transporte, telefone aqui, nem tinha telefone naquela época. Quando o telefone veio para aqui, tinha os proprietários de telefone, que era assim, era os comerciantes, casas particulares assim, de telefone, era difícil ter uma. Era mais do pessoal que tinha o comércio. Aí tinha o centro, né? Onde é que funcionava o centro de telefone. As pessoas iam lá telefonar. E eu trabalhava como telefonista. Juntava os comerciantes e me pagava a mensalidade. Televisão, ninguém quase tinha. Lá na casa do meu sogro, chegou a primeira televisão. Aí eles recebiam o povo e
Tinha a sala, a televisão era num quarto, e ele recebia as pessoas e ficava ali assim, umas certas horas, quando era dia de jogo, ficava assim de gente. E cada um queria saber como é que era que estava acontecendo. Um perguntando o outro, e ficava aquele comentário. Melhorou muito. Glaucilândia hoje é uma outra Glaucilândia. Porque Glaucilândia, que era 2 ruas, era essa rua e aquela rua ali, só, sabe? E tinha um bequinho que descia lá pro casarão, que eu passava para lá nesse bequinho, passava ali para ir lá para casa da Dona Arabella para lavar roupa e para passar roupa. Quando amanheça o dia no meu rincão, parece que a natureza... Ali na ponte a gente ficava lá dentro d'água lavando roupa. Com esse frio que está, nós estávamos na beira do rio, dentro do rio. A água chegava de juntar assim, os pés da gente. A gente lavava primeiras de couro e colocava para enxugar. Os donos da roupa mandavam buscar. Todas as lavadeiras e as donas de roupa tinham os dias marcados. Tal dia de fulano, tal dia de ciclano, era assim. A gente passava na roupa, bacião de roupa na cabeça, e ia para a beira do rio. Eu sempre era junto com essa comadre minha, com a Custódia. Nós duas era assim. Parece que a natureza tem coração. Para cantar era só eu que cantava. As outras não cantavam, não. E eu abria, mas cantava. E era alto que eu cantava, sabe? Também nós lavávamos roupa em todo lugar, onde tivesse melhor. Era lá na cachoeira, era aqui na passagem, era na ponte, a praça, né? Tinha a grama, aí chovia muito, porque esse tempo chovia muito, e juntava água nas gramas. Aí a gente ia para lá lavar roupa, e a gente ia pegando aquela água limpinha, a gente ia pegando a água, pondo nas bacias, tudo, mas era água que, graças a Deus. 4 lavagens, era um mês. Aí a gente recebia o dinheiro. Só não me lembro mais quanto era que a gente recebia. Eu sei que era receber um dinheirinho que dava para a gente pagar as contas do que comia, né? E era, não sei, era tudo assim, muito bom para a gente. Quando eu cheguei aqui na cidade de Glaucilândia, já existia o casarão. Dizem aqui que esse casarão tem mais de 100 anos, que foi a primeira casa de Glaucilândia. A primeira casa era uma casa de fazenda, caduto de Quadros, que foi quem adquiriu esse casarão, que era da fazenda denominada Lagoa do Boi. E que tudo foi criado no entorno. Ele criava muito gado aqui, e era transportado através da linha férrea. Então foi em 2013 que foi nos oferecido o casarão, até então dizendo que estava caindo, né? E eu já próximo de aposentar, resolvi vir aqui para ver o estado do casarão. E chegando aqui houve um encantamento de imediato, né? Eu vi que a possibilidade do casarão existia, mas para ele cair só mesmo se houvesse um descaso. E como nós somos apaixonados por antiguidades, quer dizer, essa possibilidade dele cair viria a ser remota. E aí nós adquirimos. Olha, a importância que eu vejo que é a história escrita e mantida, né? O casarão centenário. Eu trabalhei muito naquela casa
para Dona Arabella, que era mulher de seu Canuto. Lá embaixo tinha um engenho, que o povo fazia cana lá embaixo, fazia rapadura, tinha muita gente que trabalhava. Trabalhava em outras coisas, trabalhava na lavoura, né? Trabalhava nesse engenho e trabalhava no quintal, né? Era muita gente que tinha lá. Então, passou por aqui pessoas que foram influentes na construção da cidade, né? Depois do casarão ter sido abrigo familiar, ele deu lugar, por um período curto, mas foi, da Prefeitura Municipal. Teve aqui instalada nesse ambiente do casarão, teve aqui escola, tem uma série de fatores que eu penso que contribuem muito para o enriquecimento histórico de Glaucilândia. Então, para a gente é um orgulho a gente continuar preservando e possibilitando a história do casarão ser preservada. Em 1995, dia 21 de dezembro de 95, Glaucilândia se emancipou. Em 96, houve as eleições para vereador e para prefeito. E em 97, então, Glaucilândia começa esse processo de administração econômica, onde que a gente começa a trabalhar melhor alguns pilares, no que se refere ao desenvolvimento social. Dentro desse desafio, nós colocamos o nosso nome e acabamos que ganhamos o primeiro mandato aqui do município de Glaucilândia. Foi um mandato muito difícil, primeiramente porque eu não tinha experiência nenhuma com a parte pública, né, com a contabilidade pública, com a administração pública. Eu era da administração privada, onde é completamente diferente o modo de agir, o modo de trabalhar, o modo das pessoas serem. E aí então assumi a administração pública e é uma prefeitura, um início de mandato do município onde não tinha nada, não tinha uma história, não tinha funcionários que conheciam nada. Fizemos vários treinamentos de várias pessoas, depois implantamos o município, a gente não tinha uma caneta para começar. Além de não ter a caneta, não tinha também nenhuma experiência de administração pública. Aí me fez o quê? Procurar assessoria, que começou a me orientar. E graças a Deus eu procurei uma assessoria boa, onde eu consegui chegar no final do mandato sem ter problema. Então, o que foi o primeiro mandato? O primeiro mandato foi estruturar o município, né? Foi estruturar a saúde, que não tinha Secretaria de Saúde, estruturar a educação, enfim, fazer a infraestrutura com o que a gente tinha. Hoje, Glaucilândia é a cidade que mais cresce, assim, por perto de Montes Claros, é Glaucilândia. É a melhor cidade para morar hoje é Glaucilândia. Eu que tive o prazer de participar, por exemplo, da emancipação política, eu mediei todas as reuniões aqui da emancipação política de Glaucilândia, né? Esse processo da emancipação foi o seguinte: eles reuniram aqui em casa, aí eles falaram, vamos amadurecer, reunir aqui ou na Carmarilha, vamos amadurecer a ideia para emancipar Glaucilândia, vamos. Aí começou, né? Aí primeira coisa, tinha que ver quantas residências, quantas casas tinha no município. E então, Jurandir falou, vai ficar isso por minha responsabilidade. E esse homem entrou no carro, mas esse povo, e fui nesse município todo, sabe? Contando as casas, pegando documento. Quem tinha documento, dava documento, já tirava xerox. E foi aquela luta, até que conseguiu fazer tudo isso. Foi para Belo Horizonte. E esses documentos ficaram lá. E nada desse sair, nada. Isso foi em 95. Final de outubro, veio a autorização, a lei que podia emancipar, mas que precisava ter um plebiscito, né? Aí, que era aquela votação.
se a votação condiz com a documentação que ia ser autorizado. E vai esse povo para votar. Que dificuldade. Um voto, outro não vota, um voto, outro não vota. E aquela confusão. Bom, aí mandou essa documentação para lá. E está aguardando, e nada, e nada, e nada, e nada. E todo mundo naquela ansiedade para ver o resultado, né? Quando foi dia 21 de dezembro, saiu a lei da emancipação. Aqui, esse ponto onde nós estamos, é a Praça Gasparino Maia. Ao fundo tem a igreja Nossa Senhora Aparecida. E aqui era o ponto também onde as pessoas se encontravam. Em Glaucilândia, a gente sempre teve, na nossa cultura, aquela questão da musicalidade, né? Então aqui o forte, as pessoas adoram dança. Em Rio das Pedras, começaram com um grupo de dança maravilhoso também. Mas aqui, na sede, nós temos o grupo de Folia de Reis, que todo dezembro, né, para início de janeiro, caminha de casa em casa, levando essa cultura também. Comecei na Folia de Reis com 15 anos de idade. 15 anos de idade comecei com a Folia de Reis, eu era criança, né? Como que eu comecei essa Folia de Reis? Eu ia mais um folião mais antigo, tinha medo de andar à noite. Então ele me levava na garupa do cavalo dele, para ele não ir sozinho, né? E nisso eu gostei. E eu sou folião até hoje. A gente saía para foliar na roça, era muita dificuldade naquela época. A gente foliava 12 noites, nós começamos a folia dia 24 de dezembro, meia-noite, e para 6 de janeiro. 12 noites foliando. E aí nós saía daqui, a cidade aqui o comércio era muito pequenininho, aí nós cavávamos as casas que nós tínhamos que ir para o município, para a roça. E era com muito cuidado, porque naquela época não podia encontrar as folias. Porque se encontrasse a folia, no outro ano faltava um folião. Um folião, ou de um ou de outro morria. E para não acontecer isso, então o que acontecia? Quando os imperador é aquela pessoa que comanda a folia, administra a folia, quando eles encontravam um quadro um com o outro, ali agora eles iam cantar e jogar verso até vencer. Aquele que vencesse pegava a oferta, que naquela época falava esmola, é oferta. Então a oferta, aquele outro que perdeu tinha que pegar aquela oferta e passar para aquele que ganhou. Santos Rei na sua casa, ele vem lhe visitar, ele vem lhe visitar. Vem trazendo vida e saúde, e a família como está? A família como está? Para alavancar a questão do turismo, né, foram trabalhando vários pontos. Um deles veio incrementado com a questão ecológica, a questão do meio ambiente, essa importância da limpeza, os cuidados com os rios. Nós temos aqui um dos maiores afluentes do Rio São Francisco, que é o Rio Verde Grande, né? É o Rio das Pedras, que deságua no Rio Verde, e o Rio Verde que deságua no Rio São Francisco. Esse local aqui é considerado um ponto histórico de Glaucilândia, né? Todo mundo conhece aqui como o Poção, né? Inclusive aqui a gente tem uma história que também não é muito bonita, apesar da beleza do local, mas já morreram 31 pessoas afogadas nesse poço aqui. E aí as pessoas falam que é encantado, que, né, cada um tem uma narrativa sobre o Poção. Mas é um ambiente extremamente bonito. Isso aqui é o Rio Verde, né? Aqui nós temos a linha férrea, e a ponte que vai cruzar então o Rio Verde, que vai atravessar o Rio Verde, né? Do lado de lá é o município de Montes Claros, aqui nós já estamos em Glaucilândia, um pouco acima já é o município de Bocaiúva, ou seja, Glaucilândia faz divisa desse lado de cá com 2 municípios. Essa proximidade com Montes Claros
também nos faz trabalhar mais, investir mais, não só na cultura, essa questão raiz, por estarmos numa localidade praticamente toda rural, como também a questão do turismo, como eu disse. Aqui nessa praça acontece a cada 15 dias a Feira da Agricultura Familiar, onde os produtores rurais podem trazer seus produtos, suas produções. Glaucilândia teve a sorte de ser a cidade mais próxima de Montes Claros. Aqui o que falta aqui é Montes Claros, que é inteira. Porque Glaucilândia foi uma cidade que ela ficou assim, ela ficou recebendo pessoas de fora, os engenheiros. Aqui tinha uma pessoa que ele era o braço direito dos engenheiros, Mestre Costa, um português. Ele, que era engenheiro aqui da Central do Brasil, né? Ele que fazia as festas, promovia as festas para os engenheiros e para quem gostava de festa também, né? As mocinhas e tal, que gostava de festa. Eu, já muito novo, não participei ainda disso aqui, mas conheci o Mestre Costa, que gostava de um terno cor de vinho, né? Era muito importante, ele era português, e só andava de terno, né? Cor de vinho, tá? É muito interessante. Aí o que acontece? Os engenheiros vinham para cá, algumas traziam, para alguns eram assessoras, para outros amantes, para outra namorada, e era por aí afora. Nós tivemos o prazer de o engenheiro alguns engenheiros, porque aqui não era só um que trabalhava, eram vários, um engenheiro que veio para cá e trouxe um amante de Corinto e foi a primeira mãe solteira de Glaucilândia, a Jordelina. Aqui o pessoal muito criterioso e tem umas histórias da seguinte maneira. Ali embaixo, ali, tinha uma cerca que dividia o terreno da Central do Brasil com o terreno da cidade. Nessa divisa lá, tinha lá, assim, tinha um suporte assim, e em cima tinha uma cruz. Ela rodava, girava, né? Quem passasse só podia passar um de cada vez, um para lá e um para cá, na mesma passagem, que nem acontece nos bancos, né? Aí o que acontece? Nessa sequência você não podia olhar pelo lado esquerdo, onde essa mãe solteira morava lá na frente. As mulheres não podiam passar lá, eu ia para lá não. Olhava, era assim, ó, você vai passando aqui, pegar e fazia isso aqui, ó, era metadinha para lá e metadinha para cá. É muito importante esse trabalho seus, porque eu conheci, mas meus filhos não conheciam, meus netos não conheciam. Através de como diz o outro, dessa fala nossa aqui, vocês podem levar para a escola para passar para eles o que foi acontecido aqui há 50 anos aqui atrás, que eles não teve condição de conhecer. Então a história preservada é uma história riquíssima, né? Onde todos vão ganhar. Aí os alunos vêm para cá e realmente eles ficam assim, encantados de ver a manutenção, a arquitetura, né? A história sendo contada nos dias de hoje, de 100 anos para frente. E assim, a partir das nossas discussões em sala de aula, nessa possibilidade de uma disciplina diferenciada, que é Humanidades e Ciências Sociais, onde o aluno ele busca o conhecimento a partir da vivência do lugar. Ele se fazer cidadão, ele se fazer pesquisador. Então, assim, esses alunos, eles demonstraram, são alunos do primeiro ano, eles demonstraram o interesse de conhecer a cidade de Glaucilândia, como é que é a história de Glaucilândia, onde é que tudo começou, né? E como foi que isso aconteceu, a partir de quem? Eu acho que todos deveriam conhecer, né? Porque tem um significado, porque as coisas não aconteceram do nada, tem toda uma história por trás. Sempre quando eu parava para conversar com minha avó, porque minha avó mora aqui desde quando ela nasceu, e ela me contava muito sobre a Glaucilândia, tipo, muito sobre as histórias que ela passava por aqui, e eu ficava muito curioso para saber mais sobre Glaucilândia. E esse projeto está aqui para mostrar mais e a gente aprofundar mais sobre a história, né? Então eu estou gostando muito. A nossa proposta de ser uma escola dinâmica, ela visa muito a questão dos projetos em que o aluno ele possa sair das quatro paredes,
o aluno ele possa pesquisar, ele possa ser o protagonista dos seus próprios projetos. Eu acho que essa educação diferenciada, ela motiva mais o aluno, porque realmente você sai para fora da sala de aula, você sai da sua zona de conforto e aprende novas coisas, você tem novas experiências, novas vivências, você tem história para poder contar. Eu acho que às vezes a gente consegue aprender até mais fora da sala de aula do que dentro. Você ter um convívio diferente, você ter contato com novas coisas, te causa mais interesse. O que atrai interesse, eu acho que gera conhecimento também. E a gente tem apoiado sempre para que esses projetos cada vez mais fossem fortalecidos. Diante disso, nós estamos sempre apoiando, abrindo aí o espaço para que o aluno ele consiga enxergar do outro lado da montanha. Ou seja, o aluno ele tem a abertura de aprender além da escola. É importante deixar a história de Glocilândia registrada, porque a gente pode mostrar para os nossos familiares, para as pessoas que estão nascendo agora, que não conhecem sobre a cidade. Elas vão saber mais sobre a história de Glocilândia, o que passou em Glocilândia. Então é muito importante ter um documentário sobre a cidade. Quando a gente sabe da história, a gente não consegue ter aquele olhar antes, às vezes até um olhar maldoso sobre a cidade, as pessoas daqui. A gente consegue entender a riqueza que a cidade adquire. Morar em Glocilândia, talvez nós temos um pedaço do paraíso e precisamos descobrir melhor para cuidarmos melhor de nossa cidade. Esse aconchego que eu falei, esse amor que as pessoas têm, esse cuidado que elas têm com aquelas pessoas que vêm nos visitar, é que fizeram com que muitas delas permanecessem em nossa cidade e tornassem moradores. Como eu cheguei aqui em Glocilândia, fui muito bem recebido, um pessoal todo muito honesto, muito bom. Aparentemente, acho que é para todos nós, né? Eu amo Glocilândia, eu acho Glocilândia uma maravilha, tranquilo, boas amizades. Tem bem anos que eu moro aqui. Eu já estive fora daqui, mas não para dizer assim que eu não se dei bem, mas o lugar mais gostoso da vida é aqui, né? Eu digo e repito sempre, né? Eu não sou filho de Glocilândia de fato, mas eu sou filho de direito. Fui acolhido, fui recebido, fui abençoado. Então nós somos felizes aqui em Glocilândia. O meu sonho é que Glocilândia melhora muito mais. É isso que eu quero. Eu quero que meus netos, meus bisnetos, cheguem aqui e falem assim, bem vó falava que aqui é bom de morar, bem vó falava que aqui é bom de gente passear, bem vó falava que aqui é bom de gente viver. É isso que o meu sonho é este.